Olá, no programa de hoje nós vamos falar sobre o mercado imobiliário de Governador Valadares, mas com uma outra vertente. Os valadarenses que estão investindo nos Estados Unidos comprando imóveis, não só os valadarenses, mas muitas pessoas também no Brasil. Em Governador Valadares, o corretor de imóveis, empresário Renato Gomes Gonçalves, é um desses empresários que estão também de olho nos Estados Unidos e fazendo o negócio, mesmo aí diante da crise. Antes da gente falar sobre esses investimentos nos Estados Unidos, como que está o mercado imobiliário hoje, quando a gente fala de cenário nacional, Renato? Bem, Dilemácio, antes de mais nada eu agradeço a oportunidade de estar aqui, poder falar com você sobre isso. É cada vez mais difícil o mercado imobiliário no cenário nacional. Desde 2014 nós temos percebido um esfriamento, uma desaceleração forte no mercado. Imóveis que antes tinham muita liquidez, muita facilidade de venda, somente esse de linha mais popular, Minha Casa Minha Vida, hoje passam por grande dificuldade de venda, construtores enfrentando dificuldade para vender os seus produtos. E diante desse cenário, realmente nós precisamos procurar alternativas para que as coisas não parem, né, na verdade. Nós hoje temos unidades também no Vale do Aço, onde passava uma fase um pouco diferente de Valadares, em virtude da usina, em virtude de outras fontes de recursos que o Vale do Aço tem, mas que hoje também passa muita dificuldade. Praticamente igual ao cenário de Valadares, tem muita dificuldade em venda de imóveis, principalmente os imóveis que estão nessa linha aí de 200, 250 mil, que antes era um produto que se vendia muito, que tinha muita liquidez e que era o carro-chefe das construtoras, né, vamos dizer assim. Você falou sobre os investimentos, por exemplo, no Minha Casa Minha Vida, muitos investidores, construtores e até mesmo imobiliárias que construíram, ainda estão com obras, né? Está difícil também para essa faixa que tem uma certa facilidade de liberação aí do governo. Nós particularmente investimos nessa área, eu ainda tenho casas, invisto ainda tenho casas a serem vendidas e realmente a venda desse produto despencou. Temos, inclusive, muitos interessados, mas a Caixa, às vezes, não tem nos dado tanto retorno de por que dificultar documentações, de por que os documentos não são aprovados. A gente imagina que a crise, né, no país, de um modo geral, tem apertado os recursos, né, federais, né, que a Caixa disponibiliza esses recursos. Então, nós sentimos na pele, por ser também investidor nessa área, de Minha Casa Minha Vida, na desaceleração de venda desse produto. Que a gente não esperava, por ser um produto mais barato, né, e muito procurado. Agora, onde que é o peso disso? É a crise econômica ou a crise política? O que você sente aí como empresário envolvido diretamente no setor? Ou as duas coisas estão juntas? Boa pergunta, porque é a resposta. Primeiro, a crise econômica, porque nós vimos muitos pais de família que já tinham contratos em andamento com a gente de compra de produtos Minha Casa Minha Vida, se verem desempregados. No curso dessa situação, perderam o emprego. Então, a crise econômica muito forte realmente diretamente afetou. Em segundo plano, realmente a incerteza que a crise política gerou, né? Sai o governo ou não, diante de tanto roubo, de tanta denúncia, de tanta coisa, como é que vai ficar, né? Inclusive foi onde nos motivou ainda mais a buscar um investimento fora do país, porque a incerteza de se investir no país, de se comprar algo aqui, foi que gerou essa busca nossa por uma outra alternativa de investimento fora daqui. Então, desde a classe mais simples, né, desde o Minha Casa Minha Vida até os produtos mais caros, imóveis até de luxo, a incerteza em investir num país, num cenário como a gente está agora, foi que eu creio que causou essa grande desaceleração. Ok, Renato, nós vamos parar para um intervalo. No próximo bloco nós vamos começar a detalhar então esse processo, projetos de investimentos no exterior, nos Estados Unidos. Vamos então para o intervalo e voltamos em instantes. Nós voltamos então, hoje nós estamos falando sobre o setor imobiliário de Governador Valadares do Brasil e também novos investimentos que inclusive valadarenses estão fazendo nos Estados Unidos. Eu estou conversando com o empresário, corretor de imóveis, Renato Gomes Gonçalves. Você traçou aí um pouco da crise, como isso afetou aqui. Como que surgiu a ideia então de fazer investimentos e buscar investimento nos Estados Unidos? Tanto como corretor diretamente para a sua empresa, como para atrair pessoas de Governador Valadares da região para investir lá. Nós estivemos em 2014 numa viagem de turismo nos Estados Unidos e nessa época a bolha estavam saindo daquela bolha imobiliária, daquela crise, né, que houve lá.
Nessa viagem de turismo mesmo, nós recebemos várias propostas de investimento lá e vimos que realmente tinha oportunidades interessantes de investimento. Mas como nós não conhecíamos o mercado, não conhecíamos inclusive os trâmites de se comprar um imóvel lá, eu voltei, mas com essa ideia de, quem sabe, voltar e criar mais, adquirir mais conhecimento e talvez criar uma oportunidade de investimento. Nesse retorno nosso para cá, durante um tempo que eu estive estudando sobre o mercado lá, algumas pessoas comentaram comigo ter o mesmo interesse, ter a mesma curiosidade, né? Já passaram por lá, fizeram turismo lá e viram também aquilo que eu vi. E eu despertei para ir lá pegar esse conhecimento. Vamos ver como é que é, vamos estudar como é que é o mercado e quem sabe é uma oportunidade. Então, se qualificou lá? Nos qualificamos, participamos de um intercâmbio, né, agora em março, e nos qualificamos em todas as áreas que possibilitam a aquisição de um imóvel nos Estados Unidos, seja para aluguel, seja para moradia. Como que funciona aí esse processo? Processo de aquisição. De aquisição. Olha, é um processo tão simples que a gente não imagina. O estrangeiro, mesmo não tendo visto, mesmo não tendo até a possibilidade, quem sabe, de entrar no país, pode adquirir o imóvel lá, inclusive financiado. É muito mais fácil do que a burocracia. Mais fácil. Em relação Os juros são muito atrativos, em torno de 4% a 6% ao ano. Com uma pequena diferença. Esse nem o da Caixa Econômica, para a linha mais popular, chega a isso. Não chega, não chega. O financiamento é em 30 anos. Uma pequena diferença que o estrangeiro tem para a aquisição do imóvel em relação ao norte-americano ou ao naturalizado é que ele precisa dar uma entrada de 30%. Okay. Mas fora isso, ele tem todo o benefício. Inclusive, assim, é falado lá, apesar que nós ainda não apuramos de fato essa situação, que o estrangeiro tem até alguns benefícios de aprovação de cadastro lá em relação até mesmo aos norte-americanos, em virtude de todo o trauma que a bolha provocou no país. O investimento de capital estrangeiro, de estrangeiros lá, é muito bem-vindo. Então, facilitam bastante a aquisição. E foi uma informação que realmente nos motivou, quando nós trouxemos para investidores aqui essa possibilidade, porque muitos pensavam, eu vou comprar, mas vou ter disponibilidade de um capital inteiro. De muito dinheiro, talvez, na hora, né? Porque vou ter que comprar à vista. Uhum. Então, quando tivemos essa informação do financiamento, foi formidável. Tendo em vista ainda que, além desse financiamento, você pode comprar um imóvel que valoriza muito, que a bolha eles ainda estão em processo de saída daquela crise. Ah, ok. Que chegou a desvalorização lá, você mesmo trouxe a 50%. 50%, até 50%. Isso então ainda é atrativo? Muito atrativo. Eles nos mostraram uma curva lá de valorização de 2012 para cá, né, desde o crescimento saindo ali da bolha. E ainda tem muito a crescer. Eles têm uma perspectiva de crescimento até 2022, 2025 formidável. Então, além de você ganhar nesses juros, né, em produtos que são excelentes, as casas lá, as construções são muito evoluídas, qualidade no modo geral, tecnologia, coisas assim que a gente não tem o costume de ver por aqui, a não ser em construções de luxo mesmo. E ainda tem a questão da valorização. E para um empresário, tem vantagem, no empresário do setor, por exemplo, você teve facilidades lá, porque você é um empresário aqui, que investe aqui, foi lá conhecer para poder investir lá também. Uhum. Foi bem recebido pela política, pelo sistema econômico dos Estados Unidos? Hoje é muito fácil de se constatar isso pela internet. Principalmente na região de Orlando, nós tivemos ali na Flórida, o mercado está totalmente aberto para os estrangeiros. Muito mais, talvez, até para investidores do próprio país. O marketing hoje que eles fazem em relação a isso e toda a divulgação, inclusive foi uma das coisas que nos gerou interesse, né, essa abertura de porta, é muito voltada para o público estrangeiro. Fomos excelentes, assim, a recepção, a explicação, não ocultando nenhuma informação, porque aqui no Brasil, quando vai se falar em venda de imóvel, às vezes, principalmente corretor com corretor, se bloqueia muita informação, com medo talvez de que o outro passe na frente, que faça um negócio na frente. Lá não, lá é tudo muito aberto, desde da oferta do imóvel em si, até nas parcerias que firmam entre si lá. Eu, por exemplo, fui com um corretor que me assessorou, ver diversos imóveis que eram de outras imobiliárias, de outros corretores. A concorrência é mais bem resolvida. Muito bem resolvida. Vamos detalhar isso também no próximo bloco. Nós vamos para o intervalo e vamos falar mais sobre essas possibilidades e essas facilidades de investimento nos Estados Unidos. Voltamos em instantes. Nós voltamos então no último bloco do nosso programa, ainda conversando com o empresário, corretor de imóveis, Renato Gomes Gonçalves.
está falando sobre a questão das facilidades, até mesmo como empresário, parece que a dinâmica nos Estados Unidos, até para o corretor, é mais justa, a gente pode falar assim. Queria que você falasse um pouco sobre isso. A forma de trabalho do corretor nos Estados Unidos é algo que eu acho que todos os corretores deviam conhecer. É uma questão até de valorização da nossa profissão, sabe? Encanta muito a forma que eles fazem parceria, a forma aberta, franca, em que eles trabalham em conjunto lá, inclusive tendo um sistema único de cadastramento dos imóveis à venda, onde todos os corretores ali da Flórida podem trabalhar aquela venda. E se eu vendo e sou de uma outra região, eu ganho Sem comissão. problema, você ganha sua comissão. Você captou o imóvel, inseriu naquele banco de dados ali, você resguarda ali o seu direito de qualquer um vender aquele imóvel, você ganhar a sua comissão. Então isso é algo que motiva os corretores de lá muito a fazer parceria. O interessante para eles é colocar o imóvel no sistema e colocar no mercado, como dizem lá. Okay. E dali para frente, quem vender, né, é lucro e ele vai receber a comissão dele. É uma profissão glamorizada lá nos Estados Unidos, muito valorizada, muito cercada de legislação. O corretor lá, para ele renovar a licença, inclusive, ele tem que fazer cursos a cada 2 anos. Muito interessante a forma que eles obrigam o corretor a se capacitar, a se manter sempre atualizado da profissão. E isso muito nos encantou. Eu tenho muita vontade de, na medida do possível, trazer aquela forma, aquela ética, aquele formato de trabalho para o Brasil, que eu sei que vai acrescentar muito para a nossa classe. De leis e regras que funcionam. Que funcionam, que são aplicadas. É engraçado que muitos corretores brasileiros que estavam lá com a gente no intercâmbio, às vezes brincavam, e esse jeitinho pode ser dado nessa venda? Quando se fala em jeitinho com eles, eles assustam. Não, aqui não tem jeitinho. Cheira coisa ilegal, imoral. Infelizmente, jeitinho aqui não dá. E a gente sabe que os jeitinhos aqui são caros para nós. Bonitos, a perda da licença lá é algo assim iminente, algo fácil de acontecer. Então é um mercado muito respeitado, uma profissão respeitada, encantadora de se ver. Não é à toa que todos os corretores, até anteriores a nós, que participaram de outros intercâmbios, quando vão lá, eu quero ser corretor aqui. Porque você realmente ali exerce uma profissão de uma forma digna, bonita, e não só pela fiscalização que você sofre, mas pelo valor que é dado até pelo público que usa o seu serviço. Eu vi lá que muitos empresários usam realmente o corretor como consultor em vários negócios, em vários investimentos. Ele não é simplesmente aquele que arruma aquela casa para ele comprar e pronto. É investimentos em tax lien, tax deed, que são outras linhas de investimento dentro do mercado imobiliário lá, compra de imóveis de leilão, imóveis que os bancos leiloam, enfim, o corretor passa a ser aquele consultor de um mercado imobiliário que é muito amplo lá nos Estados Unidos. Aqui também no Brasil, mas pouco divulgado esses mercados de leilões, enfim. Mas lá é muito interessante, muito bonita a profissão de corretor. Qual que é o perfil, por exemplo, dos seus clientes de Governador Valadares que estão querendo investir lá e que você está em negociação com eles? Olha, eu tenho funcionários públicos que depois do meu retorno me procuraram. Antes eu já tinha empresários, principalmente no Vale do Aço, construtores, proprietários de construtoras no Vale do Aço, e no modo geral essa linha aí de pessoas que vislumbram não só o investimento, em virtude de todo esse cenário caótico que o país está vivendo, pensam em segurança, em mais conforto para a família, em um ambiente mais legal para se morar e para se viver, e vislumbram lá no fim da linha, talvez, a ida para aquele país. Comprando como investimento, já comprando pensando como investimento, em determinado momento mudar para lá. Juntando ali imóveis que possam produzir renda de aluguel, mas visualizando lá no final, talvez, viver, né, num país que hoje, infelizmente, a realidade é essa, nos dá um outro cenário de vida. Que tipo de valores a gente pode falar que esse pessoal, em média, vai fazer nos Estados Unidos? Assim, o valadarense tem dinheiro para comprar uma casa, um apartamento lá, de qual faixa, por exemplo? Entendi. Faixa média está difícil hoje de eu apurar, porque eu tenho tido consultas que eu não esperava. Mas a partir de $200 mil. A partir de $200 mil. A média que eles nos passaram de procura lá seria em torno de 250. Ok. Mas tendo em vista consultas que eu tive recente, de $500 mil, $600 mil, a minha média aqui de consulta, ainda estou meio sem referência de média. Mas a partir de 200, principalmente das últimos anúncios que nós fizemos de imóvel lá, é o que tem sido mais procurado. Eu queria que você falasse então da sua empresa e como que é o passo a passo para as pessoas interessadas nesse investimento em plena crise, digamos assim. Ok. É interessante que alguns me perguntam assim, Renato, mas o dólar no preço que está, você ainda acha que um produto desse é interessante? É interessante. Interessante principalmente pela desvalorização que ele sofreu na bolha, ele ainda vai valorizar.
E o preço do metro quadrado do imóvel terminado e até mobiliado, que é o que se oferece lá, ainda é mais compensador do que o imóvel aqui no Brasil. Olha só. Isso sem falar que agrega ao pacote toda circunstância aí de segurança, de caso a pessoa queira morar lá, né, de boas escolas, de um ambiente onde o turismo, principalmente ali em Orlando, é muito intenso. Então, comércios que funcionam, um mercado que o turismo movimenta de uma forma que você não imagina. Eu não esperava, nesse período que nós tivemos lá, que é um período que não é de férias, não é um período, né, comum de se fazer turismo, tanto turista naquela região da Flórida. Então, quem quiser conhecer e conversar para você empresa, conhecer e saber, o primeiro passo é se você quer morar ou investir. Okay. A pergunta, as duas perguntas. Categorias. E dentro dessas duas linhas é que a gente vai trabalhar. O imóvel de moradia, o imóvel de investimento, ele tem alguns perfis diferentes, tem algumas características diferentes. Então, primeiro a gente aborda essa situação. Segunda, preço, qual o valor que você pretende investir, o potencial que você quer fazer isso. E dentro e a partir disso aí, a gente tenta localizar, identificar o imóvel, a região, se você quer uma área de mais turismo, né, ou não, enfim, informações que a gente vai pegar daquele investidor para poder montar para ele um pacote, algo que ele possa olhar. Se não puder ir, não tem problema, toda apresentação pode ser feita pela internet, inclusive visita ao imóvel, a gente faz uma visita, um tour virtual ao imóvel, mas se quiser também a apresentação, até mesmo presencial, a gente pode ou ir com o cliente ou o nosso representante que está lá em Orlando mostrar para ele com todas as garantias que nós aqui oferecemos, né, como empresa aqui. Nós procuramos uma pessoa que nos representa lá, que pode dar todas essas garantias também. Aqui você está na Certa. Aqui eu sou proprietário da Certa Imóveis, aqui no Vale do Aço. Aqui nós no temos Vale do unidades Aço. também no Vale do Aço. Ok. Então quer dizer que investir nos Estados Unidos é mais simples do que as pessoas pensam. Muito mais simples, muito mais simples. É importante assim que a pessoa tente, a partir de agora, adquirir conhecimento sobre isso. É algo novo. E financiamento também com facilidade. Financiamento, né, com facilidade, o pagamento de uma forma muito fácil, valorização do seu dinheiro. A locação lá também é muito interessante, o percentual de locação é muito interessante. E nós estamos aí nesse primeiro momento para isso, para fornecer informações. Quem quiser informação, a gente está aí para isso, seja pela internet, pessoalmente, eu vou até a casa do cliente, faço para ele uma explanação desse produto, de uma forma muito fácil, muito rápida, a gente apresenta. Ok. Renato, muito obrigado pelas informações, vocês, sucesso, fica um pouco aqui. Muito obrigado também pela sua audiência, até o nosso próximo programa.